Olá pessoal, beleza? Bom gente, esse será o segundo vídeo da série Analisando Líderes Religiosos. E hoje eu tenho um vídeo muito interessante para vocês. Eu vou listar os 5 pastores mais ricos do Brasil. Isso segundo um artigo publicado pela revista Forbes de 2013. Bom, mas como essa revista levantou esses dados? As estimativas citadas pela revista foram baseadas em informações publicadas pela imprensa brasileira com dados do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, gente, sem perder tempo, vamos começar aí com a nossa lista. Eu vou citar aí o último da lista, não é o 5º colocado, o mais pobrezinho de todos, coitadinho, né? É quase um mendigo. Na verdade, não é um, são 2, é um casal, né? O 5º lugar da nossa lista vai para o casal Estevam e Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, que segundo a revista Forbes, possuem 65 milhões de dólares em patrimônio. 65 milhões de dólares, gente. É muito dinheiro, né? E o nosso 4º colocado da lista é um religioso bem conhecido. Ele se autodenomina como missionário, né? Lá na igreja dele ele faz muitas curas de dor de cabeça, dor nas costas, mas parece que contra o coronavírus ele não tem muita eficácia não. Estamos falando aí do R.R. Soares, que segundo a revista Forbes, tem 125 milhões de dólares em patrimônio. É muita grana, gente. Bom, vamos ao 3º colocado. O nosso 3º colocado é muito polêmico, né? Um pastor. É o Silas Malafaia, né, gente? Que segundo a revista Forbes, tem 150 milhões de dólares em patrimônio. Porém, nesse caso nós temos um porém, né? O pastor Silas Malafaia provou na justiça, com documentos e tudo, que o patrimônio dele corresponde a apenas 3% do valor que foi divulgado pela revista Forbes. E a revista reconheceu o erro, né? E até emitiu uma nota de esclarecimento onde se retratou com o pastor. Portanto, gente, o patrimônio dele na época era de cerca aí de 4,5 milhões de dólares. O que corresponde hoje, né, com a cotação atual do dólar, a mais de 22 milhões de reais. Tá? Lembrando que esses dados são de 2013, provavelmente o patrimônio dele cresceu. Tá bom? Bom, vamos ao 2º da lista, né? O 2º da lista também não gosta de ser chamado de pastor, né? Ele se autodenomina apóstolo, né? E ele é o cara das curas e tudo, que também não cura o coronavírus, né? Não sei porquê. Bom, estamos falando aí do apóstolo Valdemiro Santiago, que segundo a revista Forbes, tem 220 milhões de dólares em patrimônio. É dinheiro pra caramba. E o nosso primeiro candidato, né, o nosso primeiro colocado da lista bom, acho que até você já sabe quem é, né? É o Bambambam, o todo ricão aí. É o Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que segundo a revista Forbes, tem 950 milhões de dólares em patrimônio. Isso, gente, convertido em reais, com a cotação atual do dólar, né, que vale 5 vezes mais que o real, daria mais de 4 bilhões de reais. Entre 4 e 5, né, quase virando para 5 bilhões de reais. É muita grana, muito dinheiro mesmo, né? Bom, gente, a gente sabe que esses líderes religiosos, eles precisam se locomover, né? Porque, tirando aí o Malafaia, que não fundou nenhuma igreja, nós temos aí pastores que fundaram igrejas. E nenhum deles tem uma igreja só. Eles possuem uma rede de igrejas, né? E esses pastores precisam se locomover, pegar um avião, ir daqui para lá, de lá para cá, né? Até lembrei da Dilma agora aqui. Bom, e como eles se locomovem? É claro que ganhando o dinheiro que eles ganham, né, com o patrimônio milionário que eles têm, eles não vão andar de busão, né? Eles vão andar com seus jatinhos particulares. Então você vai conhecer agora quais são os aviões de cada um desses pastores, tá bom? Começando pelo líder, né? Pelo Bambambam aqui, o primeiro colocado da lista, Bispo Edir Macedo. Em 2009, a Igreja Universal comprou um jato Global Express e ela pagou 50 milhões de dólares pelo avião. E nessa época, gente, o Grupo Universal tinha uma empresa de táxi aéreo chamada Aliança Jet. E os aviões dessa empresa eram usados, né, pelos bispos da igreja
e também eram alugados a terceiros, tá bom? E essa empresa foi vendida no ano de 2015 e nós não sabemos aí por qual preço ela foi vendida, esses detalhes a gente não sabe, tá bom? E o avião do Edir Macedo, né, possui sala de estar, 2 banheiros, minibar e um confortável sofá, né, para o Edir Macedo descansar um pouquinho entre as viagens, né? E quanto ao Valdemiro Santiago, como será que ele se locomove? Bom, o cara é fazendeiro, né? Talvez ele vá de cavalo, né? Será? Não, é claro que não, né, gente? Com 220 milhões de patrimônio, o cara não vai andar de cavalo, o cara vai andar de avião mesmo, né? Mas será que o apóstolo Valdemiro Santiago também tem o seu jatinho para dar uma voltinha de vez em quando? Claro que sim. Só que ele não tem um jatinho, ele tem 6 jatinhos. De acordo com uma entrevista que ele deu a um jornalista dinamarquês chamado Christopher Eriksen, o próprio Valdemiro Santiago revelou que sua igreja possui 6 aviões e até um hangar para guardar esses aviões. Falar para você, é vida de luxo mesmo, né? Bom, e o nosso terceiro colocado na lista, né, o Silas Malafaia. Será que o Silas Malafaia também tem jatinho? Claro que tem, né? Em 2009, esse pastor comprou um jato executivo modelo Cessna e ele pagou por esse jatinho 12 milhões de dólares. É dinheiro ou não é? Claro que é, né? E o nosso quarto colocado da lista, R.R. Soares, também tem o seu jatinho, né? O religioso comprou um turbo-hélice King Air 350 em 2009. 2009 parece ter sido um ano assim bem abençoado para os pastores, né? Porque muitos pastores compraram ali os seus jatinhos nesse ano. E o casal Estevam e Sônia Hernandes, da Renascer em Cristo, será que eles andam de busão ou será que eles andam em avião comercial? Não, gente, eles também têm o seu jatinho, né? Segundo o site Higienizar, o apóstolo Estevam Hernandes também teria adquirido o seu jatinho particular. O jatinho teria sido adquirido pela bagatela de 6 milhões de reais, bem mais barato que os aviões, né, dos outros pastores, mas também muito caro, né, 6 milhões de reais. Infelizmente nós não temos mais detalhes sobre esse jatinho, sobre o modelo dele, nem fotos também. Bom, e será que você já teve curiosidade de saber onde esses pastores moram? Esses pastores aí famosos, né, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, onde será que eles moram? Como será que é a casa deles, né? Bom, a gente vai mostrar para vocês. Começando pelo cabeça da lista, né? O Edir Macedo, mais ricão de todos aí. Bom, onde ele mora? Ele mora em um apartamento dentro do Templo de Salomão. Ele se mudou para lá. Um apartamento que fica dentro do templo. Mas não pense que é um apartamento simples não, gente. A casa, né? Vamos chamar de casa. Possui 3 jacuzzis com hidromassagem, closet, suíte master, sauna privativa com piso de mármore, escritório, sala de jogos, sala de TV, academia e até uma quadra, gente, com grama sintética. Tudo isso lá, né? Dentro do Templo de Salomão. Nós, infelizmente, não temos fotos ali da casa dele, mas nós conseguimos a planta da casa e como você pode ver aí, né? É realmente uma casa enorme, né? Uma casa aí de alto padrão. E não para por aí não, gente. O Edir Macedo também tem um apartamento de luxo no Porsche Design Tower. É lá em Miami, gente. Um apartamento aí de 9,5 milhões de dólares. É muita grana. Eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui para que você tenha uma ideia de como é o local. O prédio, gente, para que você tenha uma ideia, tem até elevador para carro. Isso mesmo, o próprio carro sobe de elevador nesse apartamento. Veja aí. Chama-se Porsche Design Tower e é um dos mais luxuosos edifícios de Miami, na Flórida. Um local onde se reúnem os multimilionários de todo o mundo. Nesta luxuosa propriedade de Miami, os moradores podem usar um elevador para os seus carros. Pelo menos 22 multimilionários já garantiram os seus imóveis. No jornal Daily Mail, por exemplo, o edifício foi apelidado de Playground dos Milionários. Edir Macedo pagou por esta luxuosa propriedade qualquer coisa como 9,5 milhões de dólares, o equivalente a 7,8 milhões de euros.
Trata-se de um edifício de 60 andares com vista para a praia. Possui 3 elevadores de carro, um cinema, um spa e uma piscina em quase todas as varandas. É este o elevador especial para os carros e que dá acesso à porta do apartamento. A propriedade exclusiva também oferece um serviço de manutenção dos automóveis e nem precisa sair de casa para mudar o óleo. Os registros de propriedade não deixam dúvidas. Edir Macedo e a mulher Esther Bezerra são os donos do apartamento 4005. Este imóvel foi comprado em 30 de novembro de 2016 e já faz correr muita tinta do outro lado do Atlântico. E quanto ao Valdemiro Santiago, será que ele tem casa para morar? Porque do jeito que ele pede dinheiro lá, eu acho que nem casa ele tem, né? Ele deve morar na rua. Pois é, ele tem casa sim, gente. É casa boa, viu? Ele mora na cidade de Santana do Parnaíba, no condomínio Tamboré 2, um dos mais caros da região. Em uma casa enorme, uma mansão, avaliada em 7 milhões de reais, gente. 7 milhões de reais. E tem mais, gente. Ele também tem imóveis no Alphaville, uma mansão no Residencial 9, avaliada em cerca de 2 milhões de reais, e um apartamento cujo preço gira em torno de 500 mil. Sem contar também com as fazendas, né, que ele tem lá no Mato Grosso. São 2 fazendas, gente. 2 fazendas. Uma chamada Fazenda Santo Antônio do Itiquira, que foi até alvo da reportagem da Record, né, você deve se lembrar, que tem ali 11.054 hectares e custou mais de 29 milhões de reais. E a segunda fazenda, né, chamada Formosa, que possui 15.080 hectares e custou 20 milhões de reais. Somando o preço dessas 2 fazendas, mais o preço do gado, de tudo que tem nessas fazendas, a gente chega no valor aí de 50 milhões de reais. Da onde que o Valdemiro tirou todo esse dinheiro? Você sabe da onde ele tirou todo esse dinheiro, né? E o pastor Silas Malafaia? Onde mora o pastor Silas Malafaia? O pastor Silas Malafaia mora num condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. O valor atual da casa, segundo ele mesmo, né, gira em torno de 4 milhões de reais. Tá bom? Inclusive o Conexão Repórter foi até a casa dele. Essas imagens que você está vendo aí é da reportagem do Conexão Repórter. E o R.R. Soares, gente? O cara tem 125 milhões de patrimônio, então deve morar numa casa boa, né? Será que mora mesmo? Bom, gente, onde o R.R. Soares mora? Eu confesso que foi bem difícil de encontrar a casa dele, viu? Parece que o cara se esconde. Mas eu consegui. A gente consegue aqui tudo que a gente quer, né? Bom, onde esse missionário mora? Ele mora em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, numa casa que ele afirma ter sido comprada em 1975. Ele comprou essa casa faz tempo, né? Ele mora nela até hoje. E você está vendo a imagem dela aí. Não parece ser uma casa de quem tem 125 milhões em patrimônio, né? Não parece mesmo, parece uma casa simples. Inclusive a rua, né? Tem muitas casas simples também. É um bairro, não é um bairro de ricos, né? Como a gente pode ver aí. Só que não se engane, quem vê essa casa aí de frente, né? Como você está vendo, não tem ideia de como essa casa é grande. Veja a casa por cima, você pode reparar que tem piscina na casa, né? Tem uma área grande atrás aqui que parece ter um tipo de sítio, alguma coisa assim. É uma casa bem grande, viu? Só que não é uma casa assim, uma mansão, não chega perto, né, da casa dos outros pastores aí, mas é uma casa grande e boa também, tá bom? E quanto ao casal Estevam e Sônia Hernandes, onde será que eles moram, né? Eles moram em um condomínio de Boca Raton, na Flórida. A casa tem 340 metros quadrados, é uma senhora casa, você está vendo a foto dela aí, tem foto de fachada, tem a foto tirada por cima, né? Você pode ver que é um lugar aí de luxo, né? Só mora ricaço aí. Eles também têm uma fazenda avaliada em 1,8 milhões, em Mairingue, no interior de São Paulo. Bom, gente, lembrando que tudo que eu disse aqui tem referência, tem fonte, e eu vou deixar na descrição desse vídeo aí. E antes de terminar o vídeo, só um conselho para você, né, que frequenta essas igrejas. Gente, para de ser trouxa, para de dar dinheiro para esses milionários aí.
Se tem uma coisa que você tem que colocar na tua cabeça, é que não existe uma maneira de barganhar bênção com Deus. Não adianta você oferecer dinheiro para Deus em troca de bênção. Deus ele vai abençoar você se você tiver fé. A única coisa que você precisa ter para pedir as coisas para Deus é fé, é acreditar. Tá? Isso é de graça, gente. Você não precisa encher o bolso de um milionário desses aí. Tá? Enquanto você vai para a igreja aí com seu chinelinho havaiana, ou pega um busão lotado aí para chegar até a igreja, os caras estão andando de jatinho particular, os caras estão andando de carro importado, os caras estão comprando, né, casas no exterior. Tá bom? Deixa de ser trouxa. Não busque a Deus em troca de riquezas, em troca de bens financeiros, porque isso é abominável a Deus. Busque a Deus para alcançar a sua salvação, porque viver eternamente não tem preço, você não compra isso. Então deixa de ser trouxa, deixa de ser otário. Siga Jesus Cristo, leia o que está na Bíblia, coloque em prática, adquira fé. Aí sim você vai pedir e Deus vai te abençoar. Pare de ser trouxa, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.